O tempo geológico é diferente do tempo histórico, como a gente conhece. O tempo histórico é o nosso tempo, que a gente estuda na história, na própria geografia política, né, que envolve as guerras, as revoluções. O tempo geológico ele é muito mais extenso que isso. Por quê? O tempo geológico ele envolve desde a formação da Terra até os tempos atuais. O problema é que há quanto tempo a Terra foi formada? 4,5 bilhões de anos atrás. Então a escala de tempo desse período geológico é muito extensa. Então a gente sempre vai trabalhar os eventos geológicos mais importantes em escalas de tempo que variam de milhões, milhares, às vezes milhões e bilhões de anos. Para a gente trabalhar esse tempo geológico, a gente divide esse total de 4 bilhões e meio de anos, desde a formação da Terra até o tempo atual, em eras. São 4 grandes eras geológicas. Cada era é subdividida em vários períodos. As nossas eras são a era pré-cambriana, que é a era mais antiga e também a mais extensa, que durou mais tempo. Por quê? Bom, se ela é a era mais antiga, é muito mais difícil de nós conhecermos ou reconhecermos alguns fenômenos que ocorreram lá. Ainda envolve muita pesquisa para a gente saber, de fato, o que aconteceu nesse período pré-cambriano, que são bilhões de anos atrás. Então, como a gente não tem um grande conhecimento sobre essa era, a gente coloca ela muito mais abrangente. Ao passo que nós formos conhecendo, por exemplo, no futuro, nós poderemos identificar alguns fenômenos específicos que vão fazer divisão, né, dessa era geológica pré-cambriana, que é a mais extensa. Depois a gente tem a era paleozoica. Paleo, né, o prefixo paleo já indica antigo. A era paleozoica, posteriormente você tem a era mesozoica, meso do meio, a era do meio. A era mesozoica é super conhecida por nós porque é a era onde existiram os dinossauros, né, o período de grandes répteis. Quando acabam os dinossauros, quando a gente tem a extinção há quanto tempo? 65 milhões de anos atrás, essa data você conhece. A gente tem início a era cenozoica, ceno, prefixo ceno, indicando recente. Então, ó, pré-cambriana, a idade mais antiga, a era mais antiga, paleozoica, mesozoica e cenozoica, que é recente, e olha só, é a nossa era atual. A era mesozoica ela ainda não acabou, ela está acontecendo. Dentro dessa era mesozoica, ó, lembra que eu falei, começou há 65 milhões de anos. A gente tem vários períodos. O ser humano, nós, né, o Homo sapiens sapiens, desde quando ele existe? Há mais ou menos 160 mil anos. 160 mil anos, quando estou falando de uma era que começou há 65 milhões de anos. Então, tudo que a gente vê, todas as modificações do homem, só ocorreram há 160 mil anos. Até existe uma proposta, né, de inclusão de um novo período, não uma era que é muita coisa, mas um período novo chamado antropoceno, para indicar essas mudanças do homem sobre a Terra. Ok? E a questão, vamos lá, ela coloca esse quadro de divisão por eras cenozoicas, por eras geológicas, pelos períodos, colocando a duração em milhões de anos, né, a duração não, a idade em milhões de anos, e algumas evoluções biológicas e paleogeográficas. Ele coloca ali alguns fenômenos que aconteceram em cada era. Você pode olhar atentamente esse quadro na questão para você identificar o que foi mais importante em cada era. E aí ele pergunta, considerando o esquema anterior, assinale a opção correta. A. Quando os primeiros hominídeos apareceram na Terra, os répteis já existiam há mais de 500 milhões de anos. Bom, aí você tem que olhar para o quadro e observar, ó, cadê os hominídeos? Você vai reparar que, olha, não tem hominídeos aqui. O que tem? Tem manifestações de arte e muito tempo atrás, uns 20 milhões, temos mononídeos, que são aqueles nossos ancestrais que nós temos em comum com os macacos. Não somos derivados de macacos, temos ancestrais em comum, cuidado com isso. Então só, não tem aqui indicado o aparecimento do homem, mas tem, olha, primeiras manifestações de arte, sepulturas mais antigas. Que ser vivo realiza esse tipo de coisa sobre a Terra? Não são os animais, são os seres humanos. Então essas indicações aí já demonstram há quanto tempo o ser humano existe. E os répteis? Eu tenho aqui? Tenho. Aí você vê que os répteis existiram ali, ó, 300 a bastante milhões de anos, tá aqui embaixo dos primeiros dinossauros, né, na era paleozoica. Tá ok? Olha lá, então, quando os primeiros hominídeos apareceram na Terra, os répteis já existiam há mais de 500 milhões de anos. B.
quando a espécie Homo sapiens surgiu no planeta, a América do Sul e a África estavam fisicamente unidas, né? Antes da separação daquele grande continente que era a Pangeia, e depois virou a Gondwana que deu origem à África e à América. E aí você tem que olhar lá no outro lado, ali a paleogeografia, a abertura do Atlântico Sul. A abertura do Atlântico Sul, que foi o que separou a África e a América, aconteceu 200 milhões de anos atrás. Na letra C, no pré-cambriano surgiram em meio líquido os primeiros vestígios de vida na Terra. Cuidado! No pré-cambriano realmente surgiram os primeiros vestígios de vida na Terra. Só que quando ele fala em meio líquido, pressupõe a existência já do quê? Oceanos. Olha lá quando é que abriram os primeiros oceanos, né, os lácteos do rio. Ali já no comecinho, mas já na era paleozoica. Ok? D. A fragmentação da Pangeia ocasionou o desaparecimento dos dinossauros. Quando é que a Pangeia começou a separar? Início da fragmentação da Pangeia, tá vendo? Comecinho da era Mesozoica, associado aos primeiros dinossauros. Então, quando a Pangeia começou a separar, os primeiros dinossauros estão vivendo. Quando os dinossauros foram extintos, a Pangeia já estava separada, Gondwana e Laurada já estavam formadas e, consequentemente, os outros continentes também já estavam em formação. Então, está errado também. A última, a era Mesozoica durou menos que a era Cenozoica. Tem duas coisas erradas aí. Primeiro, supondo que a era Cenozoica estivesse terminada já. Não está. Olha ali quanto tempo durou a era Mesozoica. Há 245 milhões de anos até os 65 milhões de anos. Um pouco menos de 200 milhões de anos de duração. A era Cenozoica ainda não terminou, porém, ela dura, por enquanto, 65 milhões de anos atrás. Durou 65 milhões de anos. Então a gente sabe que a era Cenozoica, na verdade, por enquanto, continua durando menos que a Mesozoica. E é provável que dure porque é a era que nós estamos vivendo. E nós temos a tendência a fazer mais divisões, onde nós temos mais conhecimento. Tá ok? Pensando assim, o gabarito é a letra A.